Amados irmãos, irmãs, povo de Deus, nós os saudamos com a bendita paz de Cristo Jesus. Amém. Eu, o irmão Fernando e a irmã Esther Koenig, estamos aqui nesta manhã de segunda-feira, dia 27 de abril de 2026. Depois de um final de semana, o início de semana também, que nós fomos abençoados pelo Senhor, Ele nos deu oportunidade. Sempre se tem lutas, né, irmãos? Quando nós servimos ao Senhor, nós vamos enfrentando lutas, principalmente aqueles que têm alguma responsabilidade sobre o rebanho. Ele sempre passa por luta. Às vezes saímos quase machucados, mas sempre alegres e felizes, pronto para seguir adiante, para vencer, porque nós sabemos que nós, além de ajudar, servir, nós temos que nós humilhar para vencer, senão nós vamos perder a batalha. Agradecemos a todos os irmãos que sempre estão nos ouvindo, que são inscritos já nessas plataformas, e também fazem seus comentários. Ontem, domingo, foi um dia muito corrido para nós. Além da igreja, tivemos batismo também nas águas e outras atividades. Eu não consegui ler todos os comentários ainda, mas vi lá belíssimos testemunhos de libertação. Dá uma olhada nos comentários de ontem, dia 26. Lindos testemunhos de libertação. E o Senhor continua libertando, irmãos, Ele é o mesmo. Nós nos colocando, nós entrando nessa sala da cirurgia de Deus, como falo, pode haver cura divina também, sim. Pode haver libertação de vícios e tantas coisas más que este mundo tem e oferece para o homem. Parece que o homem quer usufruir dessas coisas e são um veneno para destruir a sua própria alma. E o Senhor liberta-nos de todas estas coisas. Então, irmãos, nós agradecemos e louvamos a Deus. Sempre compartilhe os vídeos do jeito que você recebe de nós aqui. Não gostaria, não quero e não pretendo, irmãos, estar sempre aqui pedindo para os irmãos que não façam diferente, porque eu sei que a grande maioria ele vai compartilhando como recebe daqui. Os irmãos nunca ouviram e não vão ouvir nós falar aqui em valores, em dinheiro, nem chave de Pix ou conta bancária, não tem nada disso aqui. É pregando o Evangelho e pedindo para os irmãos orar por nós, e nós orando pelos irmãos. Sim. Todos os dias. Creiam nisso, irmãos. Nós vamos falar numa palavra hoje, irmãos, muito necessária para a nossa vida, sobre conversão. E um homem que parece que era convertido, que era Pedro, um dos apóstolos mais, que estava sempre mais, era um dos mais ativos, né? Sempre estava na frente. Parece que ele sabia tudo, mas faltava tudo também para ele. Às vezes nós pensamos que são tão especiais, né? No meio do povo de Deus, e o Senhor diz, falta tudo, falta te converter. Aí, irmãos, dói isso, mas é uma verdade, uma pura verdade. A conversão é tudo, irmãos. E a conversão vem através do arrependimento. É o primeiro passo que você dá para começar a caminhar no caminho da glória. Por isso nós estamos aqui juntos, nesse povo que nós chamamos Cristo e vós, esperança da glória. É bonita a frase revelada a Paulo, né? Mas para viver isso aqui, irmãos, Cristo e nós, esperança da glória. Mas como é que nós estamos vivendo com os nossos irmãos? Como é que nós estamos vivendo a nossa vida, nosso dia a dia, como é que está, né? No capítulo 22 de Lucas, versículo de número 31, Jesus aqui, os discípulos, foi depois da última ceia, os discípulos estavam ali discutindo, falando com o outro, porque até aqui ainda eles pensavam que Jesus era um rei que vinha para tirar eles do domínio do Império Romano.
Então eles estavam satisfeitos. Nós vamos ser, um vai ser ministro daquilo, outro vai ser daquele outro, isso aqui vai ser o... enfim. Eles queriam cargo, sonhando com isso, sonhando com isso. E Jesus disse, não, eu não vim para servir, para ser servido, eu vim servir. E vocês também têm que servir. E parece que ainda não entenderam, né? Vocês têm que ficar pequenos, cada vez mais pequenos. Aí Jesus disse assim para Simão, que sempre estava na frente, Simão, Simão, eis que Satanás, versículo 31 do capítulo 22 de Lucas, Satanás vos pediu para cirandar numa peneira. Imagina, vamos botar numa peneira e cirandar. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A fé é tudo na nossa vida, irmãos. E tu, quando te converteres, ajude os teus irmãos, ou confirma os teus irmãos. Aí Pedro disse, olha o que a falta de conversão e de entendimento e de humildade pode fazer, irmãos. E ele lhe disse, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus lhe disse, digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje, antes que 3 vezes tu negues que me conheces. É possível ter alguém negar o nome do Senhor já sendo convertido? Não. Se ele é convertido, ele não nega. Ele vai como muitos dos nossos irmãos foram no passado e ainda em alguns lugares ainda estão indo até a morte, para não negar o nome do Senhor. Porque ele ama o Senhor de verdade. O Senhor está dentro dele e o Espírito Santo está dando força para ele, porque nós de nós mesmos não temos essa força. Mas quando o Espírito Santo nos dá força para lutar contra nós mesmos e servir Jesus de coração, nós fizemos isso, porque tem quem nos ajude, o Espírito Santo de Deus. Pedro ainda não tinha isso, e nem era convertido, como diz a palavra. Ele não era convertido. Ele tinha fé, diz ali, para que a tua fé não desfaleça. Ele tinha uma fé, mas uma fé para as coisas terrenas, e não para a espiritual. Fé natural. Fé natural. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ter a santíssima fé para nós ser realmente convertidos e nunca vamos negar ao Senhor. E sempre falamos aqui, irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. A fé é dom de Deus. Ela foi dada uma vez aos santos. A gente precisa falar isso todos os dias, para nós não esquecer que só vencemos pela fé. Dali Jesus foi para o Getsemane, para o jardim, depois foi preso no jardim, depois foi levado para a condenação, lá no palácio do governo, para ser condenado. Então, diz aqui no versículo 56 desse capítulo 22 de Lucas, 3 vezes vergonhosamente Pedro negou o Senhor. Jesus disse, Pedro, hoje tu está dizendo que tu vai até a morte comigo, prisão, morte, tudo. Hoje, antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes. Ele disse, não, se for preciso eu vou contigo até a morte. Irmãos, às vezes nós falamos tanta asneira, tantas coisas, sem saber o que estamos falando, e não cumprimos com nada, não conseguimos, porque não somos convertidos. Mas a partir do momento da nossa conversão, da nossa transformação, aí nós vamos vencer com certeza. Podemos perder tudo que temos, podemos ver 10 mil cair de um lado e 1.000 do outro, e nós não seremos atingidos, mas precisa conversão. E no versículo de número 56,
Foi a primeira vez, aqui 3 vezes que ele negou o Senhor, aqui diz assim, e com certa criada, vendo, eu vou ler o versículo 55 também. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles, para esquentar, como se não conhecesse ninguém, não estava aqui, Jesus não estava, nem sei o que está acontecendo aí. Daí chegou uma mulher, uma criada, e disse, vendo este assentado junto ao fogo, disse, puseste os olhos nele e disse, vendo assentado, ela pôs os olhos nele e disse, este também estava com ele. Agora veja a arrogância de quem não é convertido, irmão, no versículo de número 57. Porém, ele negou, dizendo, mulher, não o conheço, meu irmão. Conhecendo Jesus como ele conhecia, andando junto, vendo milagres, todos os milagres que Jesus tinha feito até ali, ele tinha visto, tinha contemplado, tudo. Viu até ressurreição de morte. Agora, eu não conheço. O que faz uma falta de conversão na vida de alguém, irmãos, não é convertido, ele nega Jesus. E pela segunda vez, chegou a dizer, eu um pouco depois, vendo o outro, disse, tu também és um dele. Mas Pedro disse, homem, não sou. Parece que até ficou alterado. Homem, eu não sou. E passado quase uma hora, deu tempo para ele refletir, irmãos. No versículo 59, depois das duas que ele negou, tinha negado já 2 vezes, passou quase uma hora, e passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo bateu asas e cantou. Meu Deus, irmãos, como é triste alguém não ser convertido. Como um obreiro, como um servo de Deus que ama a obra, sofre com essas pessoas que não são convertidas e estão no meio do povo de Deus. Essa mistura que vai seguindo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. Agora 2 olhares se encontram. O de Pedro com o Senhor Jesus. E Pedro, quando olha de longe para Jesus, se lembrou do que ele tinha dito. E começou a chorar amargamente. Quem sabe, meu irmão, nós não precisamos hoje ainda chorar amargamente, dizer, Senhor, por que eu fiz isso? Por que eu neguei o teu nome? Por que pequei? Por que errei? Por que pensei? Por que eu falei isso? Por quê? Jesus está olhando para você, esperando uma oportunidade. Olhe para ele. Olhe para ele e chore amargamente. Amargo, a lágrima amargamente porque ela é salgada, desce pelo rosto, o amargo desceu pelo rosto, chorou amargamente. E disse, e virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como que havia dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, que a graça do Senhor, que a virtude do Espírito Santo nunca nos deixe. Alguém diz assim, eu estou na presença de Deus. Todos nós estamos na presença de Deus. Ele está vendo todos os nossos movimentos, todos os nossos passos, tudo. Ele conhece os teus pensamentos. Ele conhece tudo.
Não é? Eu estou na presença de Deus. Não, nós temos que agradar a Deus. Nós temos que estar em comunhão com Ele, irmãos. É a comunhão com Ele que que faz a diferença. Aleluia. Viver em plena comunhão com o Senhor Jesus. Isso faz a diferença. Aleluia. Que Ele, se preciso for, irmãos, diga para alguém agora: Simão, Simão, ou Fernando, Fernando, quando tu te converteres, ajude os teus irmãos. Queridos irmãos, é com dificuldade que eu tenho feito isso há muitos anos, querendo ajudar os meus irmãos, mas nunca posso esquecer que jamais eu poderei negar o meu Senhor, que jamais eu poderei negar que um dia eu precisei dele nas suas misericórdias. Não. Simão, Simão, quando o diabo te pediu para se andar como trigo numa peneira, mas eu orei por ti, para que quando tu te convertas, ajude os teus irmãos. Que a graça do Senhor seja sobre todos. Querido Deus, Sim, nosso Pai Celestial, a tua palavra, Pai, queima como fogo na nossa alma. Oh, querido Deus, dá-nos, Senhor, um dia abençoado, uma semana abençoada de trabalho, meu Deus, para os nossos irmãos, ajudando cada um, nunca negar o teu nome, Jesus, mas sermos convertidos verdadeiramente a ti, prontos como cidadãos dos céus, meu Deus, fazendo parte do teu povo, da reserva que tu mantens sobre a terra. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Queridos irmãos, até amanhã. Querendo o Senhor, nós estaremos de volta aqui. Aleluia.